Olá, como vai? Estamos começando mais um programa Ambiente e Construção aqui pela Band Minas para todo o estado. Informação especializada todas as manhãs de sábado na sua televisão. Hoje, gravando aqui no Instituto Terra, na cidade de Aimorés, na região leste do estado, na divisa com o estado do Espírito Santo, com a presença do engenheiro civil Jobson Andrade, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do estado de Minas Gerais, que vai conversar um pouco conosco sobre o desenvolvimento do Brasil na atualidade. Isto e muito mais no Ambiente e Construção, que está começando agora aqui pela Band Minas. Tendo como cenário as fotos do premiado fotógrafo Sebastião Salgado, nós vamos dar início ao programa de hoje, destacando uma entrevista exclusiva com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do estado de Minas Gerais, engenheiro civil Jobson Andrade, na oportunidade de sua visita aqui ao Instituto Terra, durante a apresentação do músico Chico Lobo. Presidente, qual a importância de resgatar a cultura da viola, principalmente no interior do estado? Chico Lobo é um artista excepcional de Minas Gerais, do Brasil e agora do mundo. Um estudioso, não só um ator participante desse processo da cultura brasileira, mas também um estudioso daquele instrumento, né? Da sua origem também em Portugal. Então, a minha avaliação é que foi um show maravilhoso que nós temos que levá-lo a outros cantos de Minas Gerais. Né? E não tem um aspecto mais fundamental para a pessoa do que suas origens, que são retratadas na arte, né? Na cultura, naquilo que a sociedade, que as pessoas acumularam na sua história, que vem dos pais, que vem dos avós, que vem de uma tradição muito anterior a nós, mas que tem o poder de nos formar como pessoas, como agentes, como seres humanos hoje. Então essa é a primeira importância. E a segunda, é claro, que nós queremos criar um ambiente mais amigável com toda a sociedade, né? Nós, os engenheiros, que somos operários da sociedade como um todo, nós queremos ter uma forma de interlocução mais próxima, mais amigável. E nada melhor do que a cultura que eleva o espírito para que a gente possa se apresentar de forma mais tranquila para todos. Muito bem, Jobson, você tem viajado todo o estado. A presença institucional do presidente do CREA que é muito importante. Importante também são os encontros regionais que acontecem em todo o estado de Minas e que proporciona, em parceria com a Ouvidoria do Estado, o levantamento de documentos que retratam as demandas de todo o estado de Minas Gerais. E qual a observação que você faz sobre esses primeiros levantamentos? Muita coisa me chama a atenção. Na verdade, nós temos 5 eixos, né? Eles são distintos, mas muitos deles acabam se integrando, né? A forte necessidade que as pessoas percebem em todos os níveis da falta de infraestrutura em todos os aspectos, né? De transporte, de saneamento e de mobilidade urbana. Essas 3 carências, elas de fato estão atingindo as pessoas, né? Atingindo os profissionais, atingindo em cheio o desenvolvimento econômico regional, né? Isso tem atrapalhado o desenvolvimento econômico e quando nós atrapalhamos o desenvolvimento econômico, nós não temos recursos suficientes para cuidar do meio ambiente, nem muito menos para promover, né, um maior desenvolvimento social, né? Equilíbrio social. Então isso é o ponto que nós estamos percebendo na caminhada pelo Estado através dos encontros regionais. E temos dito também que o resultado dos encontros regionais, o nosso diagnóstico, depois vamos passar para uma outra fase, aquela de ação em cima desses diagnósticos, né? De busca das políticas adequadas, dos projetos, financiamentos, convencimento de governos e da sociedade, mas nós, de fato, acreditamos que os encontros regionais eles são a caminhada, né? As caminhadas dos engenheiros, dos agrônomos, né? É a nossa manifestação. Ô, presidente, por favor, qual a simbologia de deixar plantado aqui na RTPN Fazenda Bucão uma muda de árvore? Na realidade, a simbologia de estar aqui nesse instituto, né? Nesta fazenda,
na realidade, um prêmio para nós. Primeiro porque somos agraciados aqui com a possibilidade de participar com uma obra que é muito maior do que nós. Com a obra que começou com a visão, um visionário, um construtor e de tantas outras pessoas, engenheiros e outros técnicos que aqui constroem a realidade cotidiana. O Brasil precisa disso. Então hoje eu estou honrado em estar aqui para essa atividade. No entanto, penso que cada brasileiro tem que plantar 1, 2, 10, 20 árvores, né? Para que essa geração possa recuperar um pouco de séculos de história, tirando as árvores, tirando o patrimônio maior da nossa vida, que é a própria vida, o próprio meio ambiente. Como já perdemos muito, temos agora que buscar a recuperação. Nossa conversa vai continuar aqui com o presidente do CREA Minas, Jobson Andrade, que no próximo bloco vai falar de assuntos sobre o desenvolvimento do nosso país. Fique conosco. A gente foi às ruas para transformar o Brasil. Mas a maior transformação aconteceu dentro de cada um de nós brasileiros. E com a escolha do meu curso superior não será diferente. Quero qualidade reconhecida pelo MEC e mercado. Quero bolsas e financiamentos de mensalidade. Quero oportunidades de trabalho. E você, já sabe o que quer? Doctor, quero ser. Inscreva-se no vestibular pelo nosso site ou telefone. Estamos de volta com o Ambiente e Construção desta manhã de sábado e hoje em um formato diferente. Uma conversa com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais, engenheiro civil Jobson Andrade, que vai conversar conosco um pouco mais sobre o desenvolvimento do Brasil. Estamos prontos para o desenvolvimento que se propõe, presidente? O Brasil sempre esteve pronto. Na realidade, como é que nós podemos imaginar um país de um clima tropical, estações definidas, chuvas, água abundante, recursos minerais de toda a monta, de toda a grandeza, um território enorme onde se fala uma única língua, não que tenhamos mais línguas, mas que todos conseguem se comunicar com a mesma língua. Então o país, por natureza, ele está pronto para crescer sempre, para desenvolver. O nosso problema no Brasil não é de ambiente e nem de ambiência. O problema é de trabalho, ou da falta de trabalho, da falta do planejamento que leve a um trabalho ordenado, um trabalho cujas diretrizes permeiem muitos e muitos anos posteriores ao ano presente, Uma coisa pensada e principalmente lideranças que possam convencer a toda a sociedade de caminhar num único sentido, porque quando a gente caminha convergente, toda a sociedade que olha para um único ponto constrói e faz, mas aquela sociedade que não tem liderança, que não tem exemplos, ela se perde, cada um começa a olhar para lados diversos e trabalhar para lados diversos e ninguém chega a nenhum lugar comum. Como nós somos muitos, se não chegarmos a lugares comuns, nós não vamos construir uma sociedade integrada e nem muito menos um país desenvolvido. Presidente, nós tivemos na semana passada um depoimento infeliz do ministro da Aviação Civil, o Wellington Franco, sobre as obras de reforma dos aeroportos nas cidades que vão sediar os Jogos da Copa do Mundo. Ele se retratou, mas o assunto causou incômodo entre a classe. E você acredita, presidente, que é realmente o momento para se rediscutir o futuro da profissão das engenharias no Brasil? Não. Eu penso o seguinte, que na verdade a questão dele falar da engenharia brasileira foi uma infelicidade. Nós temos que tratar sempre do Brasil, porque quando ele diz que tem algum tipo de desqualificação de todas as profissões, de toda a sociedade. A engenharia não passa, ela, por um problema de desqualificação dela. Nós passamos todos. Se não fosse assim, nós não teríamos tantos outros problemas em todas as áreas do Brasil. E isso é reflexo das políticas públicas. Isso é reflexo dos próprios atores da sociedade que exercem os cargos públicos de administração no tocante aos anos passados. Falta de planejamento, falta de ação, falta de investimento na educação, É uma separação entre política e sociedade. Então, quer dizer, são ações, na realidade, que deixaram de ser realizadas lá atrás, que impactam em todas as áreas hoje. Em todas as áreas do Brasil nós temos problemas sérios de qualificação. E essa desqualificação reflete, inclusive, na classe política.
né? Naquela que detém o poder de formular as leis, de executar as leis, de fazer os principais investimentos, não faz de forma ordenada, não faz de forma planejada, não faz de forma transparente e acaba virando, né? Como não temos um ponto comum aonde chegar, é um fim em si mesmo. Acabam que as instituições brasileiras e também as instituições democráticas acabam prestando um favor apenas às corporações que lá estão ocupando os espaços. Então isso é um equívoco e que reflete também a falta de qualificação de todas as pessoas que lá estão. Presidente, isso remete ao ponto que você disse sobre as convergências de ideias? Convergência de ideias, pacto, entendimento, né? Uma convergência para que a gente possa criar de fato um projeto, um programa, ter uma visão, né, do futuro de forma coletiva. Agora é muito fácil o país desqualificar uma categoria ou desqualificar uma outra categoria, né? Desqualificar em função do tempo, em função de políticas inadequadas, incompetentes, né? E depois, num determinado momento, fala assim, agora eu preciso de engenheiros, eu vou chamar o inglês, eu vou chamar o japonês, eu vou chamar um outro que trabalhou, um outro que fez, porque eu não fiz o meu dever de casa, então eu chamo o outro. É mais uma incompetência do Estado, na realidade, em tratar das suas questões internas, em resolver o problema do povo brasileiro. Jobson, quais serão as próximas ações que vão continuar aproximando o CREA da sociedade? O CREA é um órgão fiscalizador, mas nós não queremos ser só um órgão fiscalizador, porque se só formos um órgão fiscalizador, nós vamos ser mais um de tantos fiscalizadores que geram, na realidade, problemas e entraves na realidade, ao desenvolvimento. Então nós queremos fiscalizar, fazer a nossa parte, mas contribuir para que o acaso da desqualificação, o acaso dos problemas não atinjam de fato, né, a sociedade e a gente não precise de tanta imposição da ação fiscal. E para isso nós precisamos cuidar do ambiente da engenharia, que nós estamos fazendo. Quando nós criamos o Colégio de Instrução de Ensino, é para aproximar a universidade do Conselho de Fiscalização, que também é um conselho que dará atribuição aos profissionais, né? Essa é uma ação. O encontro regional é outro. É uma busca da visão dos engenheiros em cada local, no local onde ele vive, né? Nós queremos a informação que ele tem, que é uma informação técnica de todo que está ali na sua cidade, na sua região, na sua fazenda, né? Entre outras ações. Nós temos lá o CREA Júnior, então nós estamos criando, na realidade, uma relação harmônica com o nosso ambiente, de forma que nós fiscalizamos, mas também nós contribuímos para que o profissional possa, na realidade, se desenvolver melhor até um ponto ideal em que ele não precise mais de fiscalização, que é o ideal. Com a presença do engenheiro civil Jobson Andrade, nós vamos abrir espaço aqui no Ambiente Construção para as reportagens da Web TV CREA Minas. Olá, não perca o próximo programa da Web TV CREA Minas. Veja um pouco do que preparamos para você. O céu escurece e de uma hora para outra, aí vem ela com muita força. É só aproximar o verão para uma ameaça de chuva preocupar moradores e até as autoridades por todo o Brasil. O sistema de drenagem em muitos pontos das cidades não consegue escoar tanta água e o lixo que se acumula na Boca de Lobo piora ainda mais a situação. Resultado, alagamentos. Em Belo Horizonte, alguns pontos são tão críticos que a prefeitura coloca até placas para alertar os motoristas. Problema também para quem vive em áreas de encosta, onde o risco de deslizamento de terra permanece durante toda a estação chuvosa. Pensando em soluções para os problemas causados neste período, os impactos da chuva viraram temas de discussão durante os encontros regionais. Uma primeira fase já está sendo feita e finalizada, que é o diagnóstico. Com esse diagnóstico pronto, a gente vai ser capaz de ter esse mapeamento do estado todo para poder planejar e encaminhar as soluções necessárias. A implantação destes planos de forma correta pode ser a solução de muitos problemas provocados pelas chuvas, como inundações e deslizamentos de terra. Um bom exemplo de prevenção a acidentes causados pelas chuvas é o Programa Estrutural para a Área de Risco da Prefeitura de Belo Horizonte.
Aqui na Vila Fazendinha, ele foi implantado há 20 anos e vem trazendo mais tranquilidade para todos os moradores. A gente trabalha com duas linhas. Obras efetuadas pelos nossos contratos, que são obras de médio porte, como essa que a gente está vendo aqui. E temos também a linha de atuar com pequenas obras, que abrange 1, 2 moradias, onde a gente faz contenção, drenagem, retaludamento, e isso muitas vezes é feito com assistência técnica da gente, mais a oferta do material e mão de obra dos próprios moradores, o que contribui na conscientização deles para a prevenção e para evitar novas áreas de risco. Desde que o Brasil ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo de 2014, a preocupação com a infraestrutura de uma forma geral no país e, em particular, a ampliação dos aeroportos foi colocada como prioridade. O Mundial já bate à nossa porta e muitas obras ainda estão pendentes. No final do mês passado, o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Wellington Moreira Franco, atribuiu o atraso a engenheiros ruins. Para falar sobre essa declaração do ministro, eu recebo mais uma vez no estúdio o presidente do CREA Minas, Jobson Andrade. Jobson, prazer tê-lo aqui. Como que o CREA recebeu essa declaração do ministro? Um tanto quanto assustados, né, com essa declaração do ministro infeliz, muito despreparada e sem um olhar adequado para toda a realidade do Brasil atual e o nosso tempo pregresso. O CREA, de fato, todos nós, os engenheiros, o Conselho, repudia, e nós temos uma outra visão, melhor cadenciada, né, que explica o problema das obras, o problema da atual realidade brasileira, com um foco muito mais amplo do que aconteceu no país nos últimos 40 anos. No caso dessas obras da Copa, que envolvem a Copa, infraestrutura no país, que vai atender esse Mundial, que tipo de gargalo que você atribui para não ter acontecido ainda, o que deveria já estar pronto, talvez? O que ele atribuiu que foi engenheiros ruins? Eu penso que a Copa não deixou para a população como um todo, para a classe média brasileira, uma herança em infraestrutura adequada para tudo aquilo que foi dito, que foi aventado, que seria, né? Na realidade, nós temos muito poucas obras que a classe média possa utilizar, né? Em Belo Horizonte, especificamente, o nosso ganho com isso é pouco, apesar de que a cidade está cheia de obras, né? Mas ainda é pequeno em relação ao que era a expectativa para uma Copa do Mundo. Então, se queremos realmente, nós temos que fazer os caminhos que a história já mostrou. Toda a história mostra isso, desde os impérios egípcios, romanos, gregos, a vida inteira. Na presença do saber, da tecnologia, da técnica, existe crescimento, desenvolvimento econômico e, consequentemente, desenvolvimento social. Onde não tem técnica e conhecimento, nós vemos o acaso, o sucateamento, né? E aí o discurso, palavras, palavras, palavras. E depois não pode cometer o despropósito de já um discurso ruim virar em uma acusação infundada, despropositada e contra uma categoria que na realidade é a única, né? Que de fato vai para o chão de fábrica fazer. A edição completa você confere no site crea-mg.org.br/webtv. Eu te espero, até lá! Com a participação da Web TV CREA Minas, nós encerramos o programa Ambiente e Construção desta manhã de sábado, com a participação importante do engenheiro civil Jobson Andrade, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais. Nós convidamos você para assistir o programa na íntegra, no endereço que está em sua tela. Deixe também a sua opinião e curta a nossa fanpage. Você é nosso convidado para a próxima semana, aqui na Band Minas, conversarmos um pouco mais sobre o desenvolvimento do Brasil e as importantes ações da engenharia em todo o estado de Minas. Até lá!